Olá, tudo bem? Então a gente está de volta, né? Depois de um tempinho parado, enquanto médiums se preparavam, mais um grupo de Bori foi feito. Então a gente retoma um pouco de história, um pouco da jornada, do caminho de Aruanda individual de cada médium borizado, que constitui o nosso corpo mediúnico e, portanto, já tiveram uma estrada percorrida nessa casa. E o médium que hoje eu bato esse papo, a estrada dela é até anterior ao seu Oz, né? Até pela vida dela está diretamente envolvida ao holístico, à Umbanda, por ela ter um comércio religioso que muitas vezes é até motivo de preconceito, assim como a religião sofre as suas demandas em virtude da ignorância e daquilo que eu sempre chamo de mente ofuscada, mas isso faz parte da jornada, essa jornada tão intensa, que é a jornada da minha filha de Ansan, Maria Marta de Ansan. Então, Maria Marta, como que começou a Umbanda na sua vida? Então, a Umbanda começou na minha vida, eu acho que já estava no útero da minha mãe. Foi bem desde muito cedo, e a minha mãe me levava para rezar num local chamado ali, próximo a Simplício. Então, quando eu chegava lá, que os caboclos desciam e tinha umas imagens grandes, eu ficava um pouco com medo, mas ao mesmo tempo eu sabia que era bom, que era um propósito assim, cuidado de mãe. E o tempo foi passando e eu muito interessada em estudar algumas coisas. Meu pai adoeceu, foi através da Umbanda que meu pai foi curado. E depois do desencarne do meu pai, eu me afastei, que eu era católica, né? Fiz crisma, primeira comunhão, tudo isso, participava de grupo de jovens, mas eu fiquei um pouco afastada de Deus devido à perda do meu pai, porque meu pai para mim era tudo, era tudo. Então eu fui a um centro lá do Taquara, da Dona Maria, e lá tinha um preto velho, atendia por nome Benedito. E naquele dia eu fui toda arrumada, de calça justa, blazer e tal, enfim. Quando chegou lá, minhas entidades foram passando uma atrás da outra. Tudo muito rápido. E eu falei, gente, por que está acontecendo tudo isso? Eu só me lembro que eu estava agachada e uma posição assim de caboclo mesmo. E desde então, a Umbanda foi adentrando na minha vida de uma maneira muito transformadora. E a Dona Maria, né, tem um trabalho longínquo em Além Paraíba, muitas pessoas a conhecem como Dona Maria do Trevo, né? E muitas pessoas que passaram pela Dona Maria hoje estão aqui conosco, tá seguindo às vezes aquela semente plantada do orixá. E o seu Oz, como é que você chegou até aqui? O seu Oz, eu estava no salão da Dona Marli, que é tia da minha mãe, Thaís. E a minha mãe Thaís estava fazendo cabelo para ir para o seu hobby. E ela conversando, o uniforme vai ser tal, a saia vai ser vermelha, e eu prestando atenção. A minha mãe Thaís saiu e a Dona Marli falou para mim, você que gosta, eles vão abrir um centro. Aí eu fui para a internet e tal, aí comecei a conversar com o senhor. E perguntando e falando, e você falou assim, bem, não sou eu que escolho, quem escolhe são os orixás da minha esposa e os meus orixás, no caso os velhos de consulta, né, que dá autorização para a gente entrar aqui no seu Oz. E quando teve a inauguração, a abertura, de fato, aqui do terreiro, eu vim com um grupo de pessoas, que eu fui chamando todo mundo para poder vir comigo, e eu pisei aqui, desde aquele dia eu não saí mais. A abertura do seu Oz foi um dia marcante para a cidade, marcante para a gente, né, que vieram pessoas de várias casas de Umbanda, de diversas cidades, até de outros rituais, irmãos, tios no santo, meus pais no santo, e foi uma tempestade no dia em Paraíba, uma coisa que os carros não conseguiam descer do seu Oz, né? E Maria Marta já segue há bastante tempo aqui conosco, é um médium que concluiu o Bori, uma obrigação de sacerdócio que dá uma visão muito grande de vida, de entendimento do sagrado e abre a cabeça por um desenvolvimento longínquo e contínuo. E Maria Marta, como uma filha de Ansan, o que é Ansan para você hoje? Ansan é caminho, Ansan é direção,
Yansan é minha mãe que está ali me guiando. Porque às vezes eu me sinto assim meio que perdida. Acho que todo mundo, né? E ela está sempre ali. E eu sinto a presença dela muito nítida na minha vida. Porque às vezes nos meus dias mais turbulentos, eu sinto aquela brisa. Eu sinto ela falar comigo e quando eu canto o ponto dela, eu estou fazendo uma oração e é onde que eu erro e eu vou para minha estrada firme, entendeu? E sabendo que tem algo melhor, tem sempre uma luz. A gente nunca pode permanecer ali naquele escuro. Viu o Caminho de Aruanda, hoje com a Maria Marta de Yansan. Mais uma jornada, mais uma estrada que vai se desenhando através do Arrumbandu, através do caminho de luz. Beijo. Beijo, meu pai, sua bênção. Patacori Sogum.